É comum surgir a pergunta: por que algumas mulheres, com o tempo, começam a sentir uma crescente decepção com seus maridos? Essa é uma realidade enfrentada por muitos casais que viveram juntos por um período significativo. O que antes parecia um laço inquebrável, por vezes, transforma-se em irritação diária, aversão velada ou até mesmo hostilidade aberta. Mas quais são as verdadeiras causas desse fenômeno? Por que tantas mulheres, após décadas de casamento, sentem-se distantes, exaustas ou até mesmo ressentidas com a pessoa com quem um dia decidiram partilhar a vida? Neste material, aprofundaremos nas raízes fundamentais dessa mudança, desde a evolução das necessidades emocionais até a frustração não dita de muitos anos. Existem padrões específicos que contribuem para que os relacionamentos conjugais, com o tempo, mergulhem em uma atmosfera de tensão. Muitas dessas transformações ocorrem de forma tão gradual e imperceptível que nenhum dos parceiros percebe o que está acontecendo, até que, um dia, o afeto dá lugar ao ressentimento, à decepção ou até mesmo a um profundo arrependimento. No entanto, é crucial entender: a compreensão desses padrões pode lançar luz sobre a situação, seja no próprio casamento ou nos relacionamentos de outras pessoas. E, ao reconhecer esses sinais, sempre há a possibilidade de mudar o curso, restaurar a conexão perdida e construir um relacionamento que traga satisfação novamente. Convidamos você a ler até o fim, pois as razões para essa mudança podem ser bastante inesperadas. Não se trata apenas de queixas passageiras ou irritações momentâneas. Fatores psicológicos e emocionais muito mais profundos entram em jogo, moldando os relacionamentos ao longo de muitos anos, muitas vezes sem que os próprios envolvidos percebam. E, ao final de nossa análise, talvez você veja seu próprio casamento, ou até mesmo relacionamentos passados, sob uma luz completamente nova. Anos de trabalho emocional sem reconhecimento. Uma das principais razões pelas quais as mulheres, com a idade, começam a sentir ressentimento em relação aos seus maridos é o chamado trabalho emocional. Décadas de cuidado com o relacionamento, manutenção do lar e atenção à família muitas vezes permanecem sem o devido reconhecimento ou gratidão. O trabalho emocional não se limita a tarefas físicas, como cozinhar ou limpar a casa. É um trabalho mental e emocional invisível que serve como argamassa para o casamento. Lembrar datas importantes, como aniversários, acompanhar agendas familiares, suavizar conflitos e garantir constantemente as necessidades de todos os outros membros da família. Essas responsabilidades tradicionalmente recaem sobre as mulheres, e após décadas de tal carga contínua, surge um profundo esgotamento. Muitos homens erroneamente acreditam que, se trabalharam arduamente para sustentar a família financeiramente, cumpriram integralmente sua parte das obrigações. No entanto, o casamento é muito mais do que apenas apoio material. Ele exige esforço, presença emocional e a criação de um sentimento de valor na mulher por tudo o que ela faz. Se uma mulher, por décadas, assume cuidado de tudo, criando os filhos, gerenciando o lar, mantendo laços sociais, e seu marido nunca realmente percebe ou reconhece esses esforços colossais, o ressentimento começa a se acumular de forma sutil, mas constante. Tomemos, por exemplo, Carol, uma professora aposentada de 72 anos. Por anos, ela conciliou habilmente a criação de 3 filhos, um trabalho em tempo integral e o cuidado para que a vida de seu marido transcorresse da forma mais tranquila possível. Em cada feriado, ela planejava cuidadosamente o menu. Em cada aniversário, escolhia os presentes. Ela lembrava das consultas médicas, mantinha amizades para ambos e garantia que o lar fosse confortável e organizado. Mas, olhando para trás, ela percebeu algo importante: ninguém nunca fez o mesmo por ela. Seu marido jamais perguntou se ela precisava de ajuda ou expressou gratidão por seus esforços. E agora, décadas depois, ela não sentia mais amor, sentia-se completamente exausta. O que torna o trabalho emocional tão frustrante é sua invisibilidade. Uma mulher pode passar todo o seu casamento garantindo o bom funcionamento de todos os aspectos da vida familiar, e se seu marido nunca reconhece esses esforços, ele jamais entenderá por que ela se tornou distante ou ressentida. Não é que ela mudou de repente, mas sim que atingiu seu limite emocional. Existe também o problema da mudança na apreciação ao longo do tempo. Nos primeiros anos de casamento, pequenos gestos poderiam ser suficientes, um obrigado sincero aqui, um elogio ali. Mas após décadas, se o marido presume que sua esposa sempre dará conta de tudo sem sua participação ativa, ele cria um relacionamento onde ela se sente mais como uma cuidadora do que uma parceira igualitária. E quando essa sensação se enraiza, o amor começa a se esvair, sendo substituído por decepção e um profundo esgotamento emocional. A verdade é que as mulheres não acordam um dia decidindo ressentir-se de seus maridos.
O ressentimento se acumula nos menores momentos, ao longo de muitos anos, quando elas se sentem invisíveis e subestimadas. E se uma mulher sente que sua contribuição emocional permaneceu invisível por décadas, é natural que ela comece a se afastar emocionalmente. Isso é algo que muitas mulheres vivenciam, muitas vezes sem perceber, até que os anos se passem. 2. Sentir-se uma colega de quarto, não uma esposa. Com o passar dos anos, muitas mulheres começam a sentir que vivem com um colega de quarto, e não com o marido, e essa mudança pode ser incrivelmente dolorosa. Nos primeiros anos de casamento, há excitação, paixão e uma profunda conexão emocional. No entanto, com o tempo, se ambos os parceiros param de investir no relacionamento, o romance se apaga. E o que resta é uma parceria que se assemelha mais a duas pessoas simplesmente coexistindo sob o mesmo teto. Para muitas mulheres, essa mudança não acontece instantaneamente. Ela é gradual. No início, pode se manifestar apenas em alguns encontros perdidos ou na ausência de conversas profundas e significativas. Em seguida, uma rotina se estabelece. Os mesmos horários, os mesmos padrões de comportamento, as mesmas interações superficiais, até que um dia ela percebe que ela e o marido não estão mais verdadeiramente conectados. Eles podem comer juntos, assistir TV na mesma sala, mas a intimidade e a proximidade desapareceram. Ela não se sente mais desejada, não se sente notada. Ela se sente como uma colega de casa, não como uma esposa. Tomemos, por exemplo, Linda, uma enfermeira aposentada de 69 anos. Nos primeiros anos de casamento, ela e o marido riam juntos com frequência, faziam longas caminhadas e compartilhavam seus sonhos e aspirações. Mas, com o tempo, suas conversas tornaram-se cada vez mais curtas. Ele parou de perguntar como foi o dia dela, passava mais tempo assistindo TV ou em silêncio. E, no final, eles passaram a viver vidas paralelas, fisicamente juntos, mas emocionalmente separados. O pior de tudo era que ele nem sequer percebeu. Para ele, nada havia mudado, mas para Linda, tudo havia mudado. Essa mudança ocorre em muitos casamentos porque muitos homens erroneamente acreditam que, uma vez casados, o trabalho está feito. Eles pensam que a simples presença física em casa é suficiente, esquecendo que os relacionamentos exigem esforço constante para prosperar e se desenvolver. O que eles não entendem é que, quando uma mulher se sente emocionalmente desconectada por anos, isso não a faz apenas sentir-se sozinha. Isso causa um profundo ressentimento. As mulheres precisam de intimidade emocional tanto quanto física. Elas precisam se sentir desejadas, valorizadas e envolvidas em conversas significativas e sinceras. Um marido que para de se esforçar, de flertar, de fazer elogios, de demonstrar interesse genuíno, lenta mas seguramente se transforma naquele de quem sua esposa se ressente. Porque, quando uma mulher não se sente mais desejada, ela começa a questionar o sentido de sua presença nesse relacionamento. Outra realidade dolorosa é que muitas mulheres tentam corrigir essa situação antes de finalmente desistir. Elas levantam a questão, expressam suas necessidades, pedem mais conexão, mais afeto, mais atenção. Mas se esses pedidos são ignorados, se encontram indiferença, então, lenta mas seguramente, ela para de pedir. E, uma vez que a mulher para de tentar restabelecer a conexão, a distância emocional torna-se permanente e intransponível. 3. Conflitos não resolvidos acumulados ao longo dos anos. Uma das causas mais destrutivas pelas quais as mulheres começam a ressentir-se de seus maridos com a idade é o acúmulo de conflitos não resolvidos. Pequenas discussões, decepções e feridas emocionais que nunca foram verdadeiramente abordadas ou curadas. Com o tempo, esses problemas não resolvidos não desaparecem. Eles se acumulam, criando camadas de frustração que se transformam em um ressentimento profundamente enraizado. Muitos casais caem no hábito de ignorar os problemas em vez de resolvê-los ativamente. Talvez comece com pequenas coisas, um comentário desdenhoso, um aniversário esquecido, uma discussão inacabada. A princípio, a mulher pode deixar passar, acreditando que não vale a pena uma briga ou confronto. Mas, com os anos, essas pequenas decepções começam a se acumular, um pedido de desculpas esquecido aqui, uma expectativa não cumprida ali. E logo ela percebe que seu marido a machucou de 1000 pequenas maneiras, nenhuma delas significativa o suficiente para destruir o casamento por si só, mas juntas elas criam uma distância que parece impossível de superar. Tomemos, por exemplo, Patrícia, uma contadora aposentada de 74 anos. Ela foi casada por mais de 40 anos, e de fora, seu casamento parecia um modelo de estabilidade. Mas, por dentro, ela carregava anos de ressentimento não expresso.
Ela guardava na memória cada vez que seus sentimentos foram ignorados, cada vez que suas necessidades foram minimizadas, cada vez que seu marido fez uma promessa que nunca foi cumprida. No passado, ela tentou expressar suas frustrações, mas suas palavras eram sempre descartadas com frases como: "Você está exagerando" ou "Isso foi há muitos anos, por que relembrar agora?". Com o tempo, ela parou de discutir, parou de esperar por mudanças e parou de ver em seu marido alguém que realmente se importava com seu estado emocional. Esse padrão de comportamento é incrivelmente comum. Muitas mulheres continuam a carregar a dor porque nunca obtiveram a resolução do conflito. E quando um homem ignora ou minimiza repetidamente as preocupações de sua esposa, ele lhe envia uma mensagem, consciente ou não, de que seus sentimentos não importam. Tal negligência emocional gera ressentimento como nenhuma outra coisa. Outro aspecto perigoso do conflito não resolvido é como ele muda a atitude da mulher em relação ao marido. No início do casamento, há amor, admiração e um senso de parceria. Mas quando o conflito nunca é verdadeiramente resolvido, esses sentimentos positivos começam a desaparecer. Uma mulher que antes via seu marido como seu melhor amigo, agora pode percebê-lo como alguém que simplesmente não escuta, que negligencia suas necessidades, que com o tempo se tornou mais um adversário do que um parceiro confiável. O pior de tudo é que muitos homens nem sequer percebem o que está acontecendo. Eles presumem que, se ela não discute, está tudo bem. Eles confundem o silêncio com paz, embora, na realidade, o silêncio seja frequentemente um sinal de que a mulher desistiu de tentar ser ouvida. 4. Uma mudança de prioridades que a deixa insatisfeita. Com a idade, as prioridades e os desejos das mulheres mudam, muitas vezes de uma forma que seus maridos não percebem ou a qual não se adaptam. O que antes parecia uma vida plena, criar filhos, gerenciar o lar ou apoiar a carreira do cônjuge, pode começar a parecer um capítulo encerrado. Muitas mulheres atingem um estágio em que desejam algo mais, seja uma conexão emocional mais profunda, crescimento pessoal ou um novo senso de independência. Mas quando seus maridos permanecem presos à mesma rotina, sem perceber essas mudanças, isso cria uma lacuna dolorosa no relacionamento. Por anos, muitas mulheres adiaram seus próprios sonhos e necessidades em prol do bem-estar da família. Elas se concentraram em criar os filhos, manter a estabilidade e cuidar dos outros. Mas, assim que os filhos crescem, assim que o lar não exige mais o mesmo nível de atenção, elas olham para trás e percebem que algo importante está faltando. E se seus maridos não cresceram com elas, se ainda esperam a mesma dinâmica da juventude, isso faz com que muitas mulheres se sintam presas em uma vida que não lhes traz mais satisfação. Tomemos, por exemplo, Ellen, uma bibliotecária aposentada de 68 anos. Por décadas, sua atenção esteve totalmente focada na família. Ela ajudava com projetos escolares, planejava férias em família e investia energia infinita para manter a casa acolhedora e confortável. Mas agora, aposentada, ela descobriu que ansiava por novas experiências. Ela queria viajar, juntar-se a grupos sociais, dedicar-se a hobbies para os quais nunca teve tempo. No entanto, seu marido estava perfeitamente contente em sentar-se em frente à TV todas as noites, sem demonstrar interesse em explorar nada de novo. Sempre que ela sugeria fazer algo diferente, ele a ignorava, dizendo: "Estou bem assim." O que ele não entendia era que ela não estava bem. É aqui que o ressentimento nasce. Uma mulher que passou a vida inteira colocando os outros em primeiro lugar começa a perceber que ninguém faz o mesmo por ela. Ela começa a desejar uma vida que a satisfaça, mas se o marido se recusa a participar, a evoluir com ela, ela começa a vê-lo como um obstáculo, e não como um parceiro. E essa mudança na percepção transforma uma leve decepção em algo muito mais profundo. O problema não é apenas que as prioridades mudam, mas que muitos não percebem essas mudanças até que seja tarde demais. Eles presumem que suas esposas sempre estarão satisfeitas desempenhando o mesmo papel que desempenharam por anos, sem ver que agora ela quer mais da vida. Quando uma mulher sente que está superando seu casamento, enquanto seu marido permanece estagnado, isso cria um nível de desconexão que é quase impossível de corrigir sem um esforço real e consciente. Envelhecer deveria ser um tempo de novas oportunidades, não apenas de rotina e repetição. Quando as mulheres sentem que ainda estão crescendo e se desenvolvendo, e seus maridos pararam em seu desenvolvimento, o ressentimento não é apenas tédio, é a sensação de que estão sendo impedidas de viver a vida plena que agora desejam. 5. A ausência de afeto emocional e físico. Uma das razões mais dolorosas pelas quais as mulheres, com a idade, começam a ressentir-se de seus maridos é a perda lenta, mas inegável, tanto do afeto emocional quanto físico. Embora cada casamento evolua e se transforme com o tempo, quando o afeto se extingue completamente,
Isso deixa muitas mulheres profundamente indesejadas, não amadas e desconectadas da pessoa a quem um dia se sentiram mais próximas. No início de um relacionamento, frequentemente há calor, abraços, beijos, pequenos gestos de amor que fazem a mulher se sentir amada e valorizada. Mas, com os anos, muitos maridos se acostumam com isso, esquecendo que o afeto não é apenas uma fase do casamento, mas uma necessidade vital para manter o amor e a intimidade. Para algumas mulheres, o momento em que perceberam que tudo havia mudado não foi uma grande briga ou um evento dramático. Foi simplesmente a lenta percepção de que os pequenos toques, os elogios atenciosos e o flerte brincalhão desapareceram de suas vidas diárias. Tomemos, por exemplo, Sharon, uma secretária aposentada de 71 anos. Ela lembrava de como ela e o marido davam as mãos durante as caminhadas, como ele gentilmente colocava a mão em suas costas durante uma conversa, como ele a abraçava calorosamente sem motivo. Mas agora, ele mal olhava para ela com a mesma ternura de antes. As conversas se transformaram em discussões práticas sobre contas ou tarefas domésticas. Quando se sentavam juntos no sofá, sentiam-se a milhas de distância um do outro. Um dia, ela levantou a questão, dizendo-lhe: "Sinto falta de como as coisas eram antes." A resposta dele foi: "Estamos velhos demais para isso agora." E, nesse momento, ela percebeu que ele não via problema algum. O que muitos homens não entendem é que o afeto não é apenas romance, é segurança emocional e validação de valor. As mulheres não param de querer se sentir bonitas, adoradas, sentir que são importantes e significativas. Quando o marido para de demonstrar afeto, isso não a faz apenas sentir-se sozinha, isso a faz sentir-se invisível. E essa é uma das feridas mais profundas que um casamento pode infligir. Existe também o problema de como a intimidade física muda com a idade. Muitos casais passam por períodos em que o desejo sexual muda naturalmente, especialmente devido a problemas de saúde ou alterações corporais relacionadas à idade. Mas muitas mulheres não se ressentem da diminuição da intimidade física em si, mas da falta de esforço para manter a conexão emocional que a sustenta. Um marido que para de demonstrar afeto nas pequenas coisas, que não faz mais elogios, que nunca demonstra calor, lentamente cria um casamento no qual sua esposa não se sente mais uma mulher, mas apenas uma colega de casa. E aqui está a verdade amarga: as mulheres não se acostumam com isso, elas começam a se ressentir. Elas se ressentem de suas necessidades serem ignoradas, de seu anseio emocional ser rejeitado, de ainda desejarem conexão, mas seu marido ter decidido que o afeto não é mais necessário. Muitas mulheres tentam corrigir essa situação antes de finalmente desistir. Elas insinuam o desejo de maior intimidade, levantam a questão da falta de afeto, expressam sua tristeza e anseio. Mas se essas preocupações são descartadas, ignoradas ou ridicularizadas, então, no final, elas param de pedir. E quando uma mulher para de pedir por amor, não é porque ela não quer mais, mas porque ela se resignou a não recebê-lo. E essa percepção mata lentamente todos os sentimentos que lhe restam. 6. Sentir-se dada como certa. Uma das fontes mais profundas de ressentimento em um casamento de longo prazo é a sensação de ser dada como certa, de dar, sacrificar e demonstrar amor por décadas, apenas para, no final, sentir que isso não é mais notado ou valorizado. Com o tempo, muitas mulheres percebem que o que antes faziam por amor, preparar refeições, lembrar datas especiais, apoiar o marido nas dificuldades da vida, tornou-se uma expectativa, e não uma demonstração genuína de cuidado e afeto. E quando a gratidão desaparece, o calor no casamento também se esvai. No início de um relacionamento, frequentemente há gratidão. O marido pode dizer: "Obrigado pelo jantar" ou "Eu aprecio o quanto você faz por mim." Mas, com os anos, muitos maridos param de reconhecer esses esforços diários, presumindo que sua esposa sempre cuidará de tudo. E essa transição do reconhecimento para a expectativa, lenta mas seguramente, transforma o amor em ressentimento. Tomemos, por exemplo, Nancy, uma diretora de escola aposentada de 72 anos. Por anos, ela administrou o lar sem reclamar. Ela garantia que os pratos favoritos do marido estivessem sempre na mesa, mantinha a casa organizada, agendava compromissos e cuidava de inúmeras pequenas coisas que tornavam a vida deles mais suave e confortável. Mas, com o tempo, ela começou a notar algo perturbador: ele nunca mais dizia obrigado. Quando ela se esforçava para fazer algo atencioso, era recebida com silêncio, como se fosse apenas sua obrigação. Um dia, depois de passar horas preparando uma refeição, ela sentou-se, olhou para o marido e perguntou: "Você sequer percebe o quanto eu faço por você?" A resposta dele foi um encolher de ombros confuso.
Foi o momento em que ela percebeu que ele havia parado completamente de notar seus esforços e contribuições. Esse sentimento de invisibilidade no próprio casamento é devastador. Quando uma mulher dá e dá por anos, nunca recebendo reconhecimento ou reciprocidade, isso a esgota emocional e fisicamente. E, com tempo suficiente, ela para de querer dar completamente. O verdadeiro problema não é apenas que os homens param de demonstrar gratidão, mas que muitos deles nem sequer percebem o quanto suas esposas fazem pelo bem-estar de ambos. Uma mulher que passou a vida inteira cuidando dos mínimos detalhes do lar, lembrando os aniversários de todos os membros da família, apoiando emocionalmente o marido e mantendo incansavelmente o relacionamento, pode parecer externamente completamente bem-sucedida, mas por dentro pode sentir-se exausta, esgotada e completamente invisível. E é isso que muitos homens não entendem. O ressentimento não surge de um único evento grande e dramático. Ele se forma a partir de 1000 pequenos momentos em que a pessoa se sente subestimada e sem importância. Quando uma mulher para de se sentir valorizada, ela começa a se afastar emocionalmente. Ela ri menos, para de iniciar conversas, para de fazer as pequenas coisas que antes fazia com amor, não porque quer punir o marido, mas porque simplesmente não lhe resta mais nada para dar. O que muitos maridos não percebem é que não é preciso muito para demonstrar gratidão. Um simples obrigado, eu vejo quanto você faz ocasional ou até mesmo um elogio inesperado podem fazer uma mulher se sentir amada e notada. Mas quando essas palavras desaparecem completamente da comunicação, a conexão emocional também desaparece. 7. A percepção de que se afastaram. Uma das razões mais dolorosas pelas quais as mulheres começam a ressentir-se de seus maridos com a idade é a amarga percepção de que simplesmente se afastaram. Que o homem com quem um dia partilharam sonhos e risadas agora parece um estranho, uma pessoa desconhecida. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo que se desenvolve lentamente, ao longo de muitos anos de negligência rotineira e falta de esforço consciente para manter a conexão emocional. Um dia, a mulher olha para o marido e pensa com dor: quem é essa pessoa e como chegamos a isso? Muitos casamentos começam com uma conexão profunda, longas e francas conversas, objetivos compartilhados e um senso de verdadeira parceria na vida. Mas, com os anos, a vida interfere, carreira, filhos, inúmeras responsabilidades e estresse começam a dominar. E se o casal não faz um esforço consciente para crescer e se desenvolver junto, eles inevitavelmente se afastam. Para muitas mulheres, o primeiro sinal dessa mudança é a ausência de conversas significativas. Elas percebem que ela e o marido não se comunicam mais como antes. Claro, eles podem discutir coisas práticas, contas, planos familiares, tarefas diárias, mas a conexão mais profunda e íntima desapareceu. A curiosidade pelos pensamentos e sentimentos um do outro se extinguiu. Ela pode tentar levantar algo importante, mas em vez de se engajar na conversa, ele a dispensa com respostas curtas e indiferentes. Com o tempo, ela para de tentar. Tomemos, por exemplo, Margarete, uma assistente social aposentada de 74 anos. Quando ela e o marido eram mais jovens, ficavam acordados até tarde conversando sobre seus sonhos, medos e planos para o futuro. Mas agora, suas conversas tornaram-se superficiais e sem vida. Quando ela perguntava sobre os pensamentos dele a respeito de algo importante, ele apenas resmungava em resposta ou mudava a conversa para as notícias na TV. Quando ela tentava falar sobre seu crescimento pessoal ou novos interesses, ele mal ouvia. E foi então que ela percebeu que vivia com alguém que não a conhecia nem a entendia mais de verdade. Essa desconexão emocional torna-se ainda mais dolorosa quando as mulheres percebem que seus maridos parecem completamente indiferentes a essa situação. Enquanto elas sentem profundamente a solidão, muitos homens continuam a viver como se nada estivesse acontecendo, como se tudo estivesse bem. Eles presumem que, enquanto não houver grandes conflitos ou brigas abertas, tudo deve estar certo. Mas para uma mulher, a desconexão emocional é tão dolorosa quanto uma briga completa. Ela faz sentir-se isolada, invisível e profundamente sozinha em seu próprio casamento. Outra percepção comum é que eles não compartilham mais os mesmos interesses. Com os anos, muitas mulheres desenvolvem novas paixões, hobbies ou formas de pensar, enquanto seus maridos permanecem os mesmos, sem mudar. Ela pode querer viajar, aprender uma nova habilidade ou participar de discussões profundas sobre a vida, mas se o marido se recusa a evoluir com ela, ela começa a se sentir presa em um casamento que não lhe traz mais satisfação e não contribui para seu crescimento. O mais doloroso, muitas mulheres lamentam o casamento que um dia tiveram. Elas se lembram do homem que as fazia rir, que segurava sua mão sem pensar, que se importava genuinamente com seus pensamentos e sonhos.
Mas quando essa versão de seu marido desaparece, elas ficam com uma pessoa que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. E é essa ausência que gera um ressentimento profundo e avassalador. Aqui está a verdade: o amor não é algo que simplesmente acontece, é algo que precisa ser constantemente mantido, nutrido e protegido. E quando o marido para de se esforçar, para de conhecer sua esposa, para de escolher permanecer emocionalmente conectado, ele lentamente se transforma em um estranho em sua própria casa. Considerações finais. Assim, para concluir nossa discussão, reserve um momento para refletir sobre o que abordamos. Muitas mulheres não acordam um dia e, de repente, começam a ressentir-se de seus maridos. Esse sentimento se acumula ao longo de anos de frustrações não expressas, necessidades emocionais insatisfeitas e alenta, mas constante, percepção de que não são mais vistas, ouvidas ou devidamente valorizadas. Nem sempre se trata de grandes traições ou brigas dramáticas. Frequentemente, são as pequenas e constantes decepções que, com o tempo, corroem os alicerces do casamento. Mas aqui está o que é importante lembrar: o ressentimento não significa que o amor se foi para sempre. Significa que algo no relacionamento precisa mudar, exige reavaliação e ação. Muitas mulheres se sentem presas no silêncio, acreditando que suas emoções são muito complexas para explicar ou que é tarde demais para resolver esses problemas acumulados. Mas nunca é tarde para ter conversas honestas e abertas, exigir reconhecimento, reacender a conexão perdida ou até mesmo escolher um novo caminho, seja qual for para cada indivíduo. Se você se reconhece em algum desses sinais, saiba que seus sentimentos são válidos e têm uma base real. Você não está sozinha nessa experiência. Muitas mulheres percorreram exatamente o mesmo caminho emocional e se tornaram mais fortes, mais sábias e mais confiantes. A chave é perceber que você merece ser valorizada em seu relacionamento. Você sempre mereceu e sempre merecerá isso.